Medo. O que é o medo? Medo é quando você tem uma reação fisiológica, posso dizer que é fisiológica, em relação a um determinado estímulo específico. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Quando eu chego, por exemplo, perto no parapeito de algum lugar muito alto, o que acontece? Eu tenho medo. E o que acontece a partir desse medo? Né? O que acontece com o meu corpo a partir do momento que eu tenho medo? Eu tenho dilatação da pupila, eu tenho aumento da frequência cardíaca, que chama-se taquicardia, eu tenho aumento da frequência respiratória, começo a respirar mais rápido, eu tenho sudorese, começo a suar frio, como diz a galera, suar frio, eu tenho embrulho no estômago, sabe embrulho no estômago? Tudo isso quando eu estou passando por essa situação de medo, né? E há pouco tempo atrás, eu enfrentei uma situação específica com o meu filho que ele queria que eu fizesse um salto do pêndulo em Urubici. E também tem uma travessia num penhasco, num desfiladeiro, com uma bicicleta. Né? Ali você vai pedalando e você tem uma corda amarrada, a bicicleta fica amarrada ali e tal, e você vai pedalando ali e tal. Vou pedir o pessoal da edição para colocar até essas imagens para vocês aí, o que é, né, o salto do pêndulo e o que é a bicicletinha lá que eu estou falando. Muito bem. Como eu não sabia exatamente o que era, fiquei de boa, não, tá bom, vamos lá, pô, vamos lá. Se eu chegar lá, pá, eu vou acabar indo. Mas eu tenho medo de altura, já falei. Até que aí o meu filho fez o quê? Ele me mandou algumas imagens e fotos e eu comecei a ver o que era o pêndulo. Cara, tu não tem noção. Doideira aquilo. Primeiro eu fiquei pensando, não vou fazer, entendeu? E aqui na família eles têm o costume de fazer o quê? De pegar no pé, entendeu? Porque eu tenho medo e eu falo que tenho medo. O pai não vai, o pai é cagão, o pai é medroso, essas coisas, né? Para poder tentar forçar. Mas eu sou um cara frio, um cara calculista e não caio nessa. Mas aí foi passando o tempo, tal. Pô, pai, é legal, aquela coisa e tal. Até que eu achei assim, pô, de repente eu posso começar, né, com esse negócio e quem sabe eu indo até lá, eu, né, me motivo, tal. Beleza. E então, papo vai, papo vem, foi passando o tempo. Mas toda vez que eu lembrava da situação, me colocava em ansiedade. E ansiedade nada mais é do que aquela preocupação, ou seja, ficar pensando naquilo que ainda não aconteceu e começar a ter repercussões fisiológicas como se eu estivesse vivenciando. Repare, o medo é de uma situação real que eu estou vivenciando agora. Isso é medo. Ansiedade, você não está vivenciando medo, mas você está se preocupando com a possível situação em que você vai se colocar em risco. Entende? Então, quando você começa a se preocupar com alguma situação, não é que você tem medo, você está tendo ansiedade, porque o medo é quando você está vivenciando uma situação real. Se eu tiver lá agora, você imagina, depois que eu vi as fotos, né? Como é que funciona? O cara é amarrado, todo amarrado com aquelas, né? Com cinto e a corda aqui e tal, aquela parada toda, e vai na beirada do precipício, meu amigo, o cara dá aquela olhada lá para baixo e diz, porra, agora eu vou, aí a galera, vai lá, pá, todo mundo ali torcendo, tal, e o cara se joga feito louco naquela parada, entendeu? E aí isso é medo. Tem gente que, meu Deus, eu não sei. Eu me lembro que quando nós estávamos lá, tinha gente que ia pular, pagou, como é que é? Colocaram todos os apetrechos de segurança, né, do cara, na menina e tal, e o pessoal refugava, queridão. O cara chegava lá e olhava e dizia, não vou, e o pessoal pegava e se voltava. Eu tô lá só, né? Mas isso depois, eu tô antecipando aí algumas coisas. Então isso é medo. Agora, você ficar se preocupando, né, com essa situação antes, isso é ansiedade.
E aí o que aconteceu foi que a minha ansiedade foi aumentando, porque as minhas crianças, que não são bem crianças, hoje são adultos, eles têm essas manias, esses desafios, essas coisas. E eles ficam me colocando nesses rolos, porque sabe que na maioria das vezes eu até vou, entendeu? Eu tenho medo de altura, mas eu já fui no Beto Carreiro hoje, naquele negócio que tem lá 120 metros de altura. Eu fui lá, porque fui desafiado. Eu falei, não, eu vou. Mas, meu, tu não tem noção. Aquilo é medo, quase beirando o pavor, entendeu? Mas eu fui. Mas por que aquilo lá na época do Beto Carreiro não me gerou ansiedade? Porque foi na hora, então não tinha mais o que fazer. Não teve uma pré-ocupação, entendeu? Ninguém falou nada de... Mas quando você começa, portanto, a se preocupar, então você está tendo ansiedade. E no caso da bike e do salto do pêndulo, só para poder dizer para vocês, eu cheguei lá, meu filho falou, não pai, vou lá ver como é que é tal. Aí eu fui caminhando, né, para a beirada do precipício, porque ali tem aqueles lugares que você para assim para poder observar, como é que é o nome daquilo? Para você observar a vista, tem tipo uma sacada de vidro assim, que você vai ali na beirada do precipício e olha, tem um nome, desculpa, esqueci. Como é que é o nome daquilo? Não me lembro mais o nome daquilo. Mas enfim. E eu cheguei, enquanto ele foi resolver o problema dele lá, para poder preparar e ver como é que seria para eu ir também, porque ele queria que eu fosse junto com ele. E aí eu cheguei na beirada daquele negócio e dei uma olhada. Meu amigo, quando eu olhei aquilo, eu falei, não vou. Não vou. Aquilo é medo. Aquilo é medo. Entende? Não foi ansiedade, não. Ansiedade é quando você tem aquela preocupação prévia. Toda aquela manifestação que eu já disse, orgânica, sem estar vivenciando exatamente a situação. Então, o que gera ansiedade em você? O que gera ansiedade em pessoas? Né? Então, tem pessoas que sentem essa sensação que eu estou falando para você quando enfrentam, quando pensam na possibilidade, por exemplo, de uma prova. Vai fazer uma prova, tem crise de ansiedade por uma prova que vai fazer. Ele não está fazendo a prova, mas ele começa a ter todas as manifestações, acelera o coração, acelera a respiração, dilata a pupila, sensação de sufocamento. Então tudo isso está acontecendo com essa pessoa, ela está entrando em crise, está tendo uma crise de ansiedade. Quando isso acontece uma única vez, a pessoa está tendo uma crise. Então o que eu tive, por exemplo, em relação ao salto do pêndulo, foi uma crisezinha de ansiedade. Por que eu digo que é uma crise? Porque não foi bem uma crise, porque a crise é aquela manifestação que você perde certo controle sobre as emoções, né? Não foi o caso, não aconteceu comigo. Eu tive ansiedade, mas não tive uma crise. A crise é aquela manifestação mais aguda, que eu disse que acelera seu coração, e que isso te provoca um descontrole sobre a função fisiológica, né? Muitas vezes eu já vi crises de ansiedade com alunos passando mal, chorando. Então, ela perde parte desse controle. Eu nunca perdi o controle, então tive ansiedade, mas não tive uma crise. Tá? Então, tem pessoas que têm crises mesmo, elas passam mal, elas choram, e tudo isso, então ela está vivenciando uma crise. Se ela passa por isso uma única vez, tudo bem, beleza. Agora, é crise mesmo. Agora, se ela está passando por isso sempre em que ela tem alguma situação de desafio, que ela se sente com medo, né, e tal, então ela já não tem mais somente uma crise. Se ela vivencia isso de forma recorrente, ela tem um transtorno de ansiedade, que muitas vezes aí ela precisa de ajuda. A maioria das pessoas que tem transtorno de ansiedade, ela não consegue simplesmente ir lá e enfrentar. Né? Ou ela vai fugir, né? E no caso de enfrentamento, geralmente elas não conseguem, então elas precisam de ajuda, algum tipo de orientação por um especialista que pode então ajudar a fazê-la com que essa pessoa possa enxergar, né, essa crise de ansiedade e esse transtorno de ansiedade como alguma coisa que precise ser tratado para que possa, portanto, desaparecer da vida do cidadão. Então, falando um pouquinho sobre crise de ansiedade, falando um pouquinho sobre medo e essa circuitaria cerebral. Então, voltando a dizer que a circuitaria, né,
do medo e da ansiedade é a mesma. A grande questão é que o medo tem ali, você tem o medo de uma situação real que está acontecendo, que você está vivenciando, e isso é fisiológico. Assim como a ansiedade é uma preocupação, você não está vivenciando o medo de fato, você está se preocupando com uma situação que ainda não está acontecendo, mas tem as manifestações como se elas estivessem acontecendo. Tá legal? Então, se você passa por situações como essa, você pode ter somente ansiedade. Mas se você perde parte do controle sobre o seu comportamento, você pode ter uma crise. Mas se for um único episódio, um episódio bem esporádico, até tudo bem, você teve uma crise. Mas se você tem isso de forma relativamente recorrente, toda vez que você é desafiado, toda vez que você se coloca em condições de risco, né? Então você pode ter um transtorno que precisa de ajuda, precisa de um profissional que vai, portanto, ajudar você a tentar resolver parte desse problema. Tá legal? Era isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar. Tem muitas pessoas hoje que vivenciam, né, a questão da ansiedade, de crise de ansiedade ou transtornos de ansiedade, que precisam, né, entender um pouco mais sobre isso. Compartilhe, não deixe de deixar o seu like, é muito importante, portanto, para nós o seu like, para que a gente possa estar continuando aí a gerar mais vídeos para vocês, tá legal? É isso, abraço, tchau, tchau, gente, valeu!